Vocês já estão prontos para ouvirem a palavra nessa noite? Então abram suas Bíblias. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versos 32 e 34. Nós vamos dar continuidade à pregação que nós começamos na quarta-feira. E vamos estar lendo, eu vou estar lendo na nova versão, não, nova tradução da linguagem de hoje. 1 Coríntios capítulo 15, verso 32 ao verso 34. Primeira Coríntios capítulo 15, versos 32 ao verso 34. Todos acharam? Amém. A palavra de Deus diz assim: aqui em Éfeso eu lutei contra inimigos, como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar, para fazer com que vocês fiquem envergonhados. Eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa, Senhor, nessa noite, e esse, Senhor, é o momento em que, meu Deus, a mente humana não tem capacidade, Senhor, de trazer ao espírito dos teus filhos aquilo que o teu espírito quer ministrar nessa noite. E agora, Senhor, nós invocamos mais uma vez o teu nome neste lugar, para que o teu espírito traduza para nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo. Que o Senhor possa falar, Senhor, individualmente com cada um dos teus filhos que aqui entraram. Que o Senhor possa, Senhor, fortalecer e alimentar o espírito, Senhor, dos que aqui estão e vieram para ouvir uma palavra vinda do teu trono. Que sejamos, meu Pai, apenas canais para que o teu espírito se manifeste aqui mais uma vez, através do entendimento e da compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, na quarta-feira nós falamos sobre o que Paulo fala no início do capítulo 15, sobre o risco que nós temos de ter crido em vão, de ter exercido uma fé, mas uma fé que de nada adiantou. E ele pede, ele clama à igreja de Corinto, a igreja em que você vê a descrição na Bíblia, em que há uma maior evidência, uma maior manifestação dos dons do Espírito, na qual Paulo ele precisa de 2 capítulos para estar explicando sobre os dons e falando para aquela igreja e pedindo que se tenha ordem no culto. Tamanha era o mover de Deus. Mas ele, quando vai chegando no final dessa sua primeira carta, ele chega para pedir a eles que se lembrem do evangelho que foi anunciado, porque foi um evangelho voltado para a salvação daquelas almas. E nós na quarta-feira introduzimos esse tema aqui. Vimos como o apóstolo Paulo ele vai tratar desse assunto, despertando a igreja para a necessidade de compreensão de que a essência do evangelho, a base do evangelho, o pilar do evangelho, o ponto central da Bíblia, o ponto central da ação de Cristo nessa terra, foi a salvação dos seres humanos nessa terra. Não há outro ponto que seja mais evidente, que seja mais importante, que seja mais urgente, a não ser a salvação dos seres humanos. Um dos sermões que nós temos, que tem maior evidência do tempo em que nos precedeu, de tempos de avivamento, chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Ele vai falar exatamente sobre a graça e a misericórdia de Deus, que é a única causa do ser humano não ser imediatamente lançado no inferno. Ele poderia, se Deus não tivesse a sua misericórdia e a sua graça, e Ele tirasse a sua mão, certamente os seres humanos, que já estão inclinados para isso, cairiam imediatamente no inferno.
Eles estavam despertando uma nação, estavam despertando uma geração para a verdade da palavra de Deus, para a verdade da obra de Deus, que tem no seu centro a morte de Cristo na cruz, para a salvação do pecador, para arrependimento das suas más obras e recebimento da graça de Deus. Não há outro ponto mais urgente dentro da Bíblia que não seja esse. Todas as demais coisas, elas convergem exatamente para isso. Os dons espirituais, as manifestações de Deus na terra, a sua palavra escrita, tudo isso tem como ponto central a salvação dos seres humanos. Mas agora o apóstolo Paulo, ele vai fazer menção, ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Apolo estava em Corinto, mas Paulo, quando estava escrevendo essa carta, ele estava em Éfeso. Paulo estava em Éfeso. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver que ele vai fazer menção e dizer que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo se dirige para a cidade de Éfeso. E o que é que Paulo, irmãos, vai encontrar na cidade de Éfeso? Ele encontra ali, inicialmente, alguns discípulos, mas alguns discípulos que ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Eles conheciam a palavra, eles já tinham se arrependido dos seus pecados, mas ainda não tinha se manifestado de forma sobrenatural e poderosa o Espírito Santo de Deus. Eram poucos discípulos, poderiam ser discípulos esforçados, discípulos que guardavam os mandamentos, discípulos que estavam ali honrando a Deus, mas eles ainda não tinham experimentado o poder que vem do céu. Eles ainda não tinham experimentado a unção verdadeira e o batismo verdadeiro no Espírito Santo. Eles tinham conhecimento do arrependimento, eles tinham conhecimento da salvação, mas Paulo diz: olha, vocês já ouviram falar no batismo com o Espírito Santo? Ele diz: não, nós só conhecemos o batismo de João. E a Bíblia diz que quando ele começa ali agora o seu ministério, ele já começa com a primeira ação de um mover sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Ele já começa como começou a igreja de Cristo no dia de Pentecostes, com a unção sobrenatural do Espírito, com mover, com sinais, com prodígios, com milagres. Uma expressão que você comumente já deve ter ouvido falar dentro da igreja: até os lenços de Paulo curavam. Os crentes mais antigos já ouviram falar, é exatamente nesse processo da igreja de Éfeso. É em Éfeso que a manifestação de Deus, ela começa a ser tão grande, que Lucas, escrevendo o livro de Atos, ele vai manifestar isso, dizer: olha, até os lenços de Paulo, naquela cidade, estava sendo enviado aos enfermos, e eles estavam sendo curados. Se manifesta um ministério ali, apóstata, um ministério que queria competir com o ministério de Paulo, e começa os homens a querer expulsar demônios. É ali naquela cidade, e quando eles vão expulsar uma classe de demônio, a Bíblia diz que o demônio pergunta para aqueles filhos de Cefas: olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? Eles tomam um couro e são envergonhados naquele lugar. A Bíblia diz que Paulo começou inicialmente ainda a ter liberdade, a pregar nas sinagogas, a converter os judeus, a levar a palavra de Deus para o seu povo original, para aqueles que ele teve a oportunidade de esclarecer quem era o Cristo. E depois a Bíblia diz que Paulo ainda teve liberdade durante 2 anos para pregar o evangelho naquele lugar. E aí você me pergunta: mas pastor, se Lucas, quando está escrevendo ali o livro de Atos, ele diz que foi tão gloriosa assim essa manifestação do poder de Deus através da vida de Paulo, por que é que Paulo está falando? Se você pegar algumas traduções, por isso que eu li na versão da linguagem de hoje, ela vai dizer assim, no verso 15, o capítulo 15, o verso 32, vai dizer assim: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Preste atenção. A pergunta que ele faz: se foi por meras razões humanas que eu lutei com feras em Éfeso, o que eu ganhei com isso?
Na Nova Tradução da Linguagem de hoje, o sentido já foi mais apurado. Ele diz: aqui em Éfeso, eu lutei contra inimigos, como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que eu consegui com isso? Antes de eu fazer a próxima pergunta, a próxima afirmação que vem depois disso, eu preciso que você entenda o que é que Paulo está querendo dizer. Naquele tempo, irmãos, era costume que os presos, principalmente os cristãos, eles fossem colocados em arenas. E o processo da arena é o seguinte: ela tem uma entrada, mas depois não tem mais nenhuma saída. Entra a pessoa que vai lutar e entra a fera. Tem a expressão que diz: 2 homens entram, mas só um homem sai. Ali eram colocadas as pessoas que estavam condenadas à morte, para que servissem de espetáculo público para as pessoas que iam para as arenas, para ver as pessoas sendo devoradas. E Paulo, ele diz que participou de um processo ali nessa cidade de Éfeso, que foi muito próximo a sua angústia, a sua aflição, que ele se sentiu como um prisioneiro sendo jogado em uma arena para enfrentar uma fera. Mas foi colocado de uma forma desproporcional, porque quem colocava um prisioneiro numa arena com a fera, não colocava ele com chances de vencer, mas colocava ele ali com a certeza de que ele fosse morrer. E se não fosse a intervenção externa de alguém que lhe jogasse alguma arma, ou se ele de alguma forma ali não tivesse algum atributo pessoal que lhe permitisse vencer alguma fera, certamente ele morreria. O homem comum ali naquela situação certamente morreria. E aí Paulo diz isso. Ele diz: em Éfeso, Deus permitiu que eu lutasse ali como se eu estivesse lutando com feras. Fui colocado em uma situação em que as portas se fecharam de todos os lados, e agora existia uma grande multidão observando o que ia acontecer, porque ali ou era vencer ou era morrer. Eu me lembro muito dessa passagem, irmãos, na passagem de Davi, porque a gente tem muita alegria em ver essa passagem de Davi. A gente se espelha, a gente se coloca no lugar de Davi, a gente se projeta ali no lugar de Davi. Eu tenho certeza que nenhum de vocês assistiu ali ou leu a história bíblica de Davi se colocando no lugar de Golias. Você nunca se imagina como Golias, né? Geralmente a gente, quando assiste, vê essa história e a gente lê, a gente sempre se coloca no lugar de quem vence. Então, a gente sempre se imagina como sendo a parte mais fraca, que entra na batalha e que vem um gigante de lá, mas pelo poder de Deus a gente vence. E é assim que a gente prega. Mas a verdade que está por trás disso, irmãos, é que aquele homem, aquele menino, ele se lança em um campo de batalha, e depois que o desafio é lançado, não tem mais volta, não tem mais para onde correr. Depois que Davi, ele se apresenta voluntariamente, ele não foi jogado, ele entrou ali voluntariamente, mas depois que ele entra no campo de batalha, não tem mais outra opção, ele não tem como desistir do desafio. Agora, ou é vencer, ou é morrer. Se ele sai daquele desafio, ele sai como um campeão. Se ele perde naquele desafio, ele é um cadáver. Eu lhe pergunto, antes ele ia continuar vivo, mas também ninguém ia saber quem foi ele. É verdade ou é mentira? Era um menino, estava lá tomando conta de ovelha. Se ele não vence o gigante, quem ia saber quem foi ele? Ninguém ia saber. Mas a questão é que para ter essa grande vitória, ele também teve que correr um grande risco. E o que Paulo está dizendo é que na nossa caminhada do Evangelho, vez ou outra, Deus vai permitir, porque Paulo ele não era guiado pelo diabo, Paulo ele não era guiado pela sua carne, Paulo não era guiado pelos seus instintos, Paulo era guiado pelo Espírito Santo de Deus. E ele vai nos dizer, vai ter vezes que Deus vai lhe colocar no meio de uma arena, e vai colocar um inimigo maior do que você, vai colocar um inimigo mais forte do que você, vai colocar você em uma situação em que você não tem chance nenhuma de vencer.
e vai ter muita gente olhando, vai ter muita gente ao seu redor, mas ninguém vai poder entrar nessa batalha com você. A batalha é só você ali. E aquela batalha define se você sai dali como um campeão ou se você sai dali como um cadáver. Irmãos, o que Paulo diz aqui é muito forte. Só que ele vai trazer um contexto para nós, que é esse contexto que faz toda a diferença. E eu vou lhe explicar o que é que aconteceu nesse processo. Ele vai dizer: se eu fiz isso por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Preste atenção, ele está falando agora voltou ao assunto da ressurreição dos mortos. Só que ele faz uma observação antes. Ele diz: se é verdade que os mortos não são ressuscitados, quer dizer, então ele está mostrando que essa frase, ela pode ser, ela na época poderia estar sendo contestada. Há uma dúvida: será que os mortos ressuscitam? Só que antes dessa frase ele diz: se eu lutei apenas por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? E ele vai perguntar, vai fazer um paralelo então, sobre a luta dele, sobre o motivo da luta dele e sobre o resultado, porque ele agora vai falar sobre ressurreição dos mortos. Olha que coisa interessante e profunda Paulo está entrando aqui, porque dentro da nossa visão, dentro do nosso entendimento humano, por que um homem se lançaria em um desafio desse? A não ser que fosse pela fama, a não ser que fosse pelo sucesso, a não ser que fosse pelo dinheiro, a não ser que fosse para ganhar alguma coisa. É assim que os homens se lançam em desafios. Ninguém vai se colocar em uma situação onde ele pode evidentemente perder a sua vida, onde ele pode morrer a troco de nada. Isso são os interesses humanos. Só que Paulo diz que ele foi lançado nessa luta, ele teve que entrar nessa luta, nessa batalha, como se ele estivesse preso em uma arena, lutando contra as feras selvagens, em uma situação onde ele não tinha a menor chance de vencer sozinho. Mas o que é que ele estava defendendo? Por que é que ele manteve a sua posição? Porque o interesse dele se manter ali não era um interesse humano. Ele não estava lutando pela sua própria causa, ele não estava lutando pelo seu próprio interesse, ele não estava lutando para que o nome dele ficasse conhecido, ele não estava lutando para que ele tivesse uma vida mais confortável, ele não estava lutando para que ele pudesse andar de carro importado, ele não estava lutando para que ele pudesse conhecer todos os países da América, ele não estava lutando, irmãos, por tudo aquilo que o ser humano busca, mas ele estava lutando para manter a sua posição, para manter a sua fé. Ele estava lutando para defender a sua convicção da crença de que os mortos ressuscitam e que ele estava aguardando ser ressuscitado por Deus. E que desafio foi esse, pastor? A Bíblia diz que quando Paulo chega em Éfeso era uma grande capital naquele tempo, era um entreposto comercial. E todo lugar onde há muito comércio, irmãos, há muito dinheiro. Se eu perguntar a vocês qual é a cidade do interior da Bahia mais conhecida que vocês têm, vocês vão dizer: aqui próximo de nós é Feira de Santana. E todo mundo aqui deve saber que Feira de Santana cresceu, porque é exatamente onde está o cruzamento ali das BRs, e você tem aquele rodoanel, e todo o comércio que vem do interior passa por Feira de Santana. A BR-101 está próxima de Feira de Santana, BR-116 Sul, 116 Norte, por aí vai. Então a cidade cresce porque há um comércio. Só que nessa cidade em específico havia um prédio que era a 7ª maravilha do mundo. Se você pegar as 7 maiores construções, as 7 maiores belezas, as 7 maiores coisas que chamavam a atenção do mundo antigo, uma dessas 7 era o templo que ficava em Éfeso, da deusa Diana. E como nós conversamos aqui, aquela questão dos cultos que eram feitos, como você vê, por exemplo, porque quando Moisés fica no monte, o pessoal pede para Arão fazer um bezerro de ouro.
Quando Moisés vai descendo, Josué diz: eu estou escutando barulho no meio do acampamento. Só que aí Moisés diz: olha, mas não é barulho nem de vitória, né, de festejo, também não é grito de guerra, de batalha. O que é que eles estão fazendo? Eles estão comemorando uma festa. Estão celebrando o quê? Estão celebrando o culto ao bezerro de ouro. Irmãos, o culto ao bezerro de ouro é algo institucionalizado, que se sabe como fazer. Como, por exemplo, se eu perguntar a vocês, como é que se comemora o culto ao São João? Todo mundo sabe. É algo institucionalizado. É diferente do culto que se faz a São Cosme e São Damião. Mas vocês ouvindo esses nomes, vocês sabem exatamente o que se acontece na devoção de cada santo desse. Não era simplesmente um bezerro de ouro, mas fazer o culto ao bezerro de ouro era tudo que estava por trás do bezerro de ouro. Era o culto que envolvia aquela entidade. E eles queriam celebrar aquele tipo de festa. Então, vamos fazer um bezerro de ouro. A deusa Diana dos Efésios era a deusa da fertilidade. A deusa que garantia a fertilidade dos seres humanos. Então, o que é que se pregava ali? As meninas, elas eram separadas desde nova e eram mandadas por seus pais para serem sacerdotisas cultuais naquele tempo. Então, uma das partes do culto de Diana era exatamente, ou da deusa Artemis, dependendo da versão que você tem aí, era exatamente a promiscuidade sexual. As pessoas saíam de suas casas para fazerem um culto ali naquele lugar. E eles achavam que era algo espiritual, era algo visto até como algo bom. Além do templo, que era uma maravilha e era algo espetacular de se ver, o culto a Diana ainda era o que todo homem na sua carne gostaria de participar. Algo livre, algo que você não ia ser julgado, porque você estava fazendo algo espiritual, invocando o espírito da fertilidade sobre a raça humana. Só que aí, irmãos, quem chega na cidade? Quem foi que chegou na cidade? E como começou o ministério de Paulo na cidade? Preguem para mim aí o que eu já preguei para vocês. Encontrou os discípulos, encheu os discípulos do Espírito Santo. Daqui a pouco, meu irmão, começa a curar, começa a fazer sinais. Irmãos, a Bíblia diz que as pessoas que mexiam com magia, com feitiçaria, começaram a queimar seus livros no meio da cidade. O povo começou a se arrepender. O povo começou, irmãos, a se quebrantar diante de Deus, como foi no tempo de Elias, em que Elias diz: olha, se a Deus de Israel que desça fogo do céu, e o fogo desceu, irmãos, e queimou o altar. A Bíblia diz que o povo glorificou a Deus. Quando Paulo entra naquele lugar, que começa a perguntar: vocês já ouviram falar em Espírito Santo? Rapaz, a gente não sabe o que é não, então receba. E aí foi um dando de lado, e o outro, unção da Telemar, e o outro rodando, e por aí vai, e um profetizou para um lado, e o outro expulsando o demônio do outro. Irmão, foi uma bagunça naquela cidade. Paulo sozinho começa a virar aquela cidade de cabeça para baixo, até o ponto, e aqui é o ponto, que mexeu com a potestade daquele lugar. Enquanto você está sentadinho no seu banco, eita Deus, enquanto você está sentadinho no seu banco, se preocupando com o que você vai fazer amanhã, se preocupando quanto você vai ganhar amanhã, se preocupando como está a sua conta bancária, se preocupando com que carro eu vou comprar, no que é que eu vou me formar. E aí você vem para a igreja, assiste o culto, agradece a Deus, mas sai daqui, Deus fica aqui, você vai só e Deus fica aqui. E vive a sua vida uma semana, no próximo domingo, se não tiver pandemia, né? Acontece isso, que às vezes dá tempo, a pandemia ainda tribula para terminar de matar quem já quer se matar. E aí, irmãos, vai acontecendo esses problemas, e as pessoas, elas vão ficando em quê? No primeiro nível, no primeiro estágio. Quem são vocês? Não, eu já me arrependi. Você conhece João Batista? Conheço. Você conhece o Evangelho de Jesus? Conheço. Você já recebeu o batismo de João? Já. Então eu estou salvo, irmãos. Estou salvo. Quem crê e for batizado, será salvo. Então eu já fiz minha parte.
estou na igreja aqui. Que igreja? Você é da igreja de Éfeso. Só que chegou um novo tempo para a igreja de Éfeso. Chegou o tempo do Espírito Santo de Deus começar a usar crente em Éfeso. Chegou o tempo de você começar a entender, irmãos, que existe propósito maior do que a sua vida. Existe um propósito maior do que interesses humanos. Existe propósito, irmão, maior do que quanto tem na sua conta bancária. Existe um propósito maior daquilo que lhe satisfaz, daquilo que lhe dá prazer. Irmãos, nós somos tão fechados, com a mente tão travada, que não enxergamos que a gente pode sair pelaquela porta ali e morrer. Mas pastor, eu estava com tanto projeto na minha vida. Você faz tanto projeto, irmão, porque você não sabe qual é o dia que você vai morrer. Você acha que o cara que está juntando dinheiro para alguma coisa, se ele soubesse que ia pegar uma porcaria de um Covid desse e ia morrer, você acha que ele ia deixar esse dinheiro todo para alguém? Olha, meu irmão, você só tem um mês para viver. Ele ia torrar o dinheiro todo, irmão, mas por que ele guarda? Porque ele não sabe o dia que ele vai morrer. O pastor mandou todo mundo ser responsável, gastar o dinheiro todo agora. É exatamente o contrário que ele está dizendo. Porque ele disse que se você não tivesse fé, que os mortos ressuscitam, aí você ia viver assim: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então que maluquice, agora o senhor travou a cabeça da gente, pastor, porque o senhor estava dizendo uma coisa, e parece que agora o senhor está dizendo outra. Irmãos, quando você entende o propósito das coisas, quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, até o que você tem, até o que está na sua mão, passa a ter um propósito e passa a servir ao reino de Deus. Até o que está na sua mão, até o que está no seu bolso, até vira tudo, irmãos, uma obra só. E sabe o que é que eu acho fantástico? Que antes de eu entrar aqui hoje para pregar isso para vocês, Deus mandou alguém lá no meu gabinete para me dizer: pastor, eu não estou atrás de nada, mas estão vindo atrás de mim para eu comprar uma casa. Eu comprei. E começa o processo. Rapaz, o cara disse que eu tenho que pagar um valor, só que a casa estava desalugada. Eu comecei a arrumar a casa, a pessoa que estava embaixo disse que vai pular para cima e já quer a casa para alugar. Então, com o próprio valor do aluguel, eu já vou pagar a prestação da casa, vou botar mais um dinheiro em cima e o resto não. E aí apareceu um cara para me vender um carro. É forte. E começa esse negócio do carro. Rapaz, eu vou comprar o carro, mas eu também não tenho dinheiro. Mas já tem uma empresa que vai encostar o carro e aí vai rodar com o carro. Eu disse: então... E você está correndo atrás de carro? Pô, não estou correndo atrás de nada. Eu estou querendo vir para aqui fazer culto e para Deus abençoar a vida das pessoas. É isso, irmãos. Essas são as bênçãos de Deus. Porque enquanto você serve a Deus, enquanto você trabalha para Deus, Ele trabalha por você. Mas era povo de Deus, pastor, tudo andando em deserto, estava tudo lá no Egito, escravizado, povo de Deus, era. No dia que eles saíram, irmãos, a Bíblia diz que o salário deles, de todos os dias que eles trabalharam no Egito, foi pago tudo de uma vez só. O Egito só estava guardando para eles não gastarem com besteira. Estava tudo atribulado no Egito, tudo vivendo lá no meio do pecado. Se Deus botasse dinheiro na mão deles, eles iam estourar tudo lá no meio do Egito. Deus deixou tudo guardadinho. No dia de ir embora, disse: pode pedir tudo que vocês quiserem que os egípcios vão dar. E aí deram ouro, deram prata, deram tudo, saíram ricos de lá. Sim, mas a gente trabalhou lá também para os egípcios, e tudo que a gente construiu, a Bíblia diz que enquanto eles estavam andando pelo deserto, os inimigos dele estavam construindo as cidades que eles habitaram, porque eles já entraram em cidades com coisas plantadas, com casa construída, e eles não precisaram fazer nada onde eles entraram, porque Deus já tinha providenciado tudo. Aí Paulo vem e diz: eu me expus a um perigo desse, porque quando eu comecei a pregar o Evangelho, irmãos, que o Evangelho começou a crescer e não tem jeito, na hora que o poder de Deus desce na igreja, que a igreja começa a crescer, que a igreja começa, meu irmão, a fazer os sinais e prodígios, mediante a ação do Espírito Santo de Deus, uma hora você vai chegar na potestade que domina o lugar. Uma hora você vai mexer com demônios que estão alojados ali já há algum tempo, com demônios que já estão ali para tomar o dinheiro do povo, porque dava muito lucro aquele negócio ali, irmãos. E aí quando o povo entendeu, eles só se despertaram para a questão do Evangelho quando começou a mexer no bolso deles. A Bíblia diz que quando começou a perceber que o povo estava se convertendo e estava deixando de adorar a deusa Diana, diz que o chefe dos ourives faz uma reunião que chama a cidade inteira, e a cidade inteira começa a tumultuar ali,
E Paulo está ali no meio daquela confusão, porque a deusa Diana agora ia cair no descrédito, mas essa não era a verdade. A verdade é que quando ele chamou as pessoas para se reunirem, o seu primeiro discurso foi: vamos perder o nosso dinheiro, vamos perder o nosso lucro. Ei, irmãos, eu falei a você que uma das evidências do ministério de Paulo foi que os falsos ministérios foram expostos, porque quando os filhos de Seva caíram para cima do demônio, eles foram envergonhados. Porque quando começam, irmãos, batalhas espirituais, quando começa o mover de Deus, não tem espaço mais para falso evangelho. Gente que está por aí explorando, irmãos, a cabeça dos outros, que estão pregando o evangelho apenas por interesses humanos, estão pregando o evangelho com segundas intenções. Ei, na hora que o Espírito de Deus descer com poder e autoridade, e encher o povo, você vai mexer com autoridades por aí. Você vai começar a mexer, irmãos, com potestades por aí. E aquela cidade inteira se levanta contra Paulo. É onde ele diz: eu combati ali como se estivesse combatendo contra animais selvagens. Me vi no meio de uma arena, e ali só tinha uma saída: ou eu ia vencer, ou eu ia ser morto. Mas o que eu quero que você entenda, irmãos, é que ele diz que havia um interesse maior, havia uma certeza maior. Ele estava ali vivendo tudo aquilo apenas por defender que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus e o Deus que nós servimos é o único Deus, que nós não aceitamos idolatria, que nós não temos parte com o pecado, que nós não temos parte com prostituição, que nós não temos parte, irmãos, com nenhuma obra do inferno. Quantos estão dispostos a arriscar a sua vida apenas para manter a sua fé? Não tem interesse humano. Você não vai ganhar nada com isso. Ao contrário, você vai começar a perder. Mas quantos estão dispostos a manter a sua caminhada apenas para manter a sua fé? Tem crente que vai chegar e vai dizer: não, pastor, nessas horas aí o que é que a gente faz? A gente faz uma coligação. Diz aos caras que o culto de Diana é na segunda e o de Deus é na sexta. Todo mundo ganha um pouquinho. Não tem problema nenhum. A gente não está aqui para incomodar a viagem de ninguém, para interromper o silêncio da viagem de ninguém. Mas no final já está vendendo a bala e você pagando. Não é assim? Desculpe por interromper o silêncio da viagem de você, mas já foi o produto ali na jogada. E é assim que o diabo faz, irmão. Não estou comparando o diabo com o vendedor de bala, não. Em nome de Jesus, viu? Que Deus abençoe cada um deles. Eu estou mostrando a vocês sobre estratégia. É isso que eu estou lhe dizendo. Antes o cara entrava no bus, olha o rabo. Aí o cara disse: pô, velho, vem ser atribulado. Aí alguém teve uma sacada e entrou no ônibus de forma educada. Desculpa interromper o silêncio da viagem de vocês. Aí a galera disse: pô, esse cara é educado. Pela educação dele, às vezes você comprava bala, ajudava o cara. Aí todo mundo aprendeu, e depois todo mundo aprendeu também, perdeu a graça, né? Mas o que eu quero lhe dizer nessa noite é que Paulo expõe o coração dele. Ele diz: olha, aquela batalha, aquela luta que eu fui colocado ali, não tinha nada para eu ganhar. Eu não ia ficar rico com aquilo, não ia ficar famoso com aquilo. Eu poderia ter me afastado, eu poderia ter buscado um lugar mais tranquilo para pregar o evangelho. Eu poderia ter abandonado aquele lugar, poderia ter procurado um lugar que me desse mais paz, que me desse mais tranquilidade. Mas enquanto Deus me deixou ali naquele lugar, eu entendi que Deus estava me colocando no meio de uma arena, porque tinha um inimigo a ser vencido, tinha uma potestade a ser vencida, e eu não ia correr do desafio, porque não era por meras razões humanas que eu estava ali, mas eu estava ali pela convicção, pela minha fé, de que aquele povo estava mergulhado no pecado, de que aquele povo estava vivendo uma vida devassa, de que aquele povo não conhecia Deus. E para manter a minha posição, eu estava disposto a ir às últimas consequências. Ele aí faz uma advertência agora para a igreja. Ele diz: olha, o evangelho não é brincadeira. Nós estamos lutando aqui pelas nossas vidas, mas não pela vida humana,
não por essa vida que você vive aqui, mas estamos lutando aqui porque temos a promessa de uma vida eterna, temos a promessa do perdão dos nossos pecados, temos a promessa do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. E nada nessa terra mais me importa, nada nessa terra para mim mais tem valor, ou é maior do que o sangue de Jesus Cristo, que me purifica de todo o pecado. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não adianta eu ganhar o mundo todo, se eu perder a minha alma, se eu perder a minha salvação, não adianta eu me tornar uma pessoa influente nessa cidade, não adianta eu conquistar espaço nessa cidade, se eu trair as minhas convicções, se eu trair o evangelho que Cristo me confiou. Não é por razões humanas que eu estou aqui, mas é pelo chamado de Deus, mas é pelo poder do Espírito de Deus. E agora ele se volta para aquela igreja e diz, olha, eu pedi no começo da carta, que vocês se lembrassem do evangelho que eu preguei a vocês, o evangelho por meio do qual vocês são salvos, o evangelho da salvação, e para que vocês façam isso, comecem de novo, recomecem, é hora de recomeço, é hora de você dar um ponto final aí, meu irmão, nessa curva para baixo que você está, para esse negócio e vamos subir de novo, vamos nos voltar para Deus de novo, vamos nos arrepender de novo, porque todo tempo, todo dia, pode ser um dia de um novo começo, e ele vai dizer, comecem de novo, a viver uma vida séria, e direita diante de Deus. Não tem outro processo, não tem outro caminho, não tem outra fórmula, não tem água mágica, não tem óleo mágico, não tem pastor mágico, não tem oração mágica, não tem igreja mágica, só há uma porta, só há um caminho, só há o nome que foi dado aos homens, que é o nome de Jesus Cristo. E a única forma que eu e você temos para entrar nessa porta é nos livrarmos de todo o embaraço e do pecado que nos detém nesse mundo. E ele faz uma advertência severa àquela igreja: vivam uma vida séria, direita, e parem de pecar, porque no meio de vocês tem pessoas que sequer conhecem a Deus, estão aí levando o nome de crente, estão por aí com a Bíblia debaixo do braço, são membros da igreja de Corinto. Se você pegar aí, está lá com o nome no hall de membros da igreja, pode até fazer parte de algum ministério, ter cargo na igreja, quem sabe não é até um grande líder da igreja. Você está achando que está cheio do poder de Deus? Você sequer conhece a Deus, pela vida de pecado que você leva, pela vida de promiscuidade que você leva, você não conhece a Deus. Porque se você conhecesse a Deus, você entenderia o que tem do outro lado dessa vida, você entenderia que todo ser humano passa na terra com uma brevidade tão grande, que essa vida, ela é tão frágil, ela é tão sensível, mas tudo que você tem de valor, é a alma que está dentro do seu corpo, e é exatamente essa alma que o diabo quer destruir, é exatamente a salvação que Deus lhe deu, que Ele quer lhe roubar. E Deus trazendo um despertamento terrível àquela igreja, a igreja que já tinha experimentado os dons do Espírito Santo de Deus. É tempo de recomeço, é tempo do novo, é tempo de arrependimento, é tempo de parar com o pecado, é tempo de parar com brincadeira, é tempo de levar a sério o Evangelho, é tempo de tirar de você tudo, irmãos, que está lhe afastando de Deus, tudo que impede a presença de Deus de se manifestar através da sua vida, porque os desafios estão chegando, as batalhas estão chegando, e ninguém sabe qual vai ser o dia, e nem a hora que o governo vai exigir que cada um de nós temos que nos submeter ao sinal da besta. E tudo que você está juntando, e tudo que você está guardando, se você não tiver coragem suficiente para abrir mão de tudo isso, pela sua convicção, você vai perder a sua salvação. É para isso que estamos sendo preparados, é para isso que essa igreja está sendo preparada, é para isso que essa igreja está sendo treinada. Se não for no nosso tempo, para que a gente passe essa mensagem para os nossos filhos. Vivam nesse mundo, mas vivam como se não tivessem nada. Onde é que está escrito isso? É no livro de Freud?
Está escrito isso na matemática analítica ou nos livros de biologia de Mendel? Não, está escrito na Bíblia. Vivam nesse tempo como se vocês não tivessem nada. Porque se você se apegar às coisas desse mundo, você vai se afundar junto com elas. Você vai se perder junto com as coisas desse mundo. Porque tudo que há nesse mundo, a Bíblia diz que há um tempo para a sua destruição. Se não vai se destruir, pastor, mas eu tenho ouro não se destrói. A Bíblia diz que o ladrão então vem e rouba. Porque nada aqui é para sempre. O que você tem hoje é seu, amanhã já não é mais. No dia que você sai desse mundo, você não leva nem a roupa que está no seu corpo, nem o seu corpo você leva, vai ficar por aqui também, porque o seu corpo é pó, e ao pó voltará. É tempo, irmãos, de nos prepararmos, porque as potestades espirituais, porque os dominadores do mundo espiritual ainda estão quietos. Pastor, estou se metendo. Não, irmãos, está tudo quietinho, porque estamos vivendo o tempo do Evangelho de João. A igreja está acomodada, Deus abençoou o seu povo, prosperou de todos os lados. É tempo do sacerdote Eli. O sacerdote Eli, irmão, era tão gordo que não aguentava nem andar. A Bíblia diz que toda vez que você vê esse homem na Bíblia, ele está sentado numa cadeira, da sua primeira aparição quando Ana aparece, até a última que ele morre, porque caiu da cadeira. E a Bíblia diz que caiu porque era gordo. Vai lá para você ler. Quebrou o pescoço, caiu para trás. Por que o sacerdote estava gordinho, irmão? Porque Deus estava abençoando, tinha fartura. Mas por causa da sua fartura, ele negligenciou a casa de Deus, negligenciou a doutrina de Deus, negligenciou a palavra de Deus. E Deus tem que levantar um novo tempo, tem que levantar um novo sacerdócio, tem que levantar pessoas comprometidas com o seu nome, comprometidas não com interesses humanos, mas com as coisas espirituais. Enquanto o evangelho em Éfeso era apenas um evangelho sem poder, enquanto o evangelho em Éfeso era um evangelho tranquilo, as coisas estavam caminhando bem. Mas quando o poder de Deus chega, e eles percebem que o evangelho agora era uma afronta, o evangelho agora ganhou poder, e podia fazer com que eles perdessem o seu dinheiro, eles tiveram que se levantar agora contra o povo de Deus. E aí Paulo diz, e eu enfrentei tudo isso, porque eu tinha convicção, que não era por interesse humano que eu estava ali. E nessa noite nós estamos aqui, irmãos, diante de uma ceia, diante da celebração, que foi recomendada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, desde que a igreja de Cristo está sobre a face da terra, foi dada essa recomendação por Ele, que se fizesse isso todas as vezes em sua memória. Paulo no capítulo 15 ainda, e para entrar na Santa Ceia, do verso 50 ao 57, ele vai trazer alguns esclarecimentos para mim e para você nessa noite, que eu quero que você guarde, eu quero que você entenda, eu quero que você tenha discernimento disso, porque ele diz, e agora, irmãos, digo isso, que nem a carne, nem o sangue podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortabilidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu o que você leu aqui?
Você entendeu o que isso aqui significa? Ele começa dizendo que a carne e o sangue não herdarão, mas o que é que tem aqui? Tem o pão e tem o vinho. O pão simboliza o quê? E o vinho? Então agora a gente tem que entender alguma coisa aqui, não tem? Vou-me embora, domingo eu explico. Nem a carne e nem o sangue herdarão o reino de Deus. Mas o Senhor Jesus, na noite que foi traído, disse: aqui é a minha carne e aqui é o meu sangue. E a gente senta agora nessa mesa, diante da carne, diante do sangue. Entenda, irmãos. Paulo está falando de ressurreição dos mortos, dizendo que por acreditar nisso, por crer nesse evangelho, por nós termos essa fé e essa convicção, temos que estar dispostos a perder a nossa vida carnal, porque foi por isso que ele estava disposto a lutar com feras em Éfeso. Não tinha interesse humano, a vida dele ele já tinha dado a Cristo, e se ele perdesse a sua vida carnal, ele sabia que já tinha conquistado a sua vida espiritual, porque nem carne e sangue herdarão o reino de Deus. Não preciso conservar a minha carne nesse mundo, porque eu sei que ela, de uma forma ou de outra, não vai entrar no reino de Deus. Ainda que a última trombeta toque, vai ter que ser transformada, porque desse jeito não entra no céu. Mas o que é que o homem mais teme na face da terra? Por que é que o coronavírus, irmãos, tem causado pânico e terror e nos assola a mim nessa tarde, assola a vocês que estão aqui? Se a gente não tem um parente que está ali, e eu estou com meu pai já há 15 dias hoje, completa exatamente hoje no UTI. Por que é que nós tememos nesse mundo? Porque nós tememos a morte, porque o ser humano ele não foi feito para morrer. O ser humano não foi feito por Deus para enfrentar a morte ela vem como um castigo. E o que é que o homem mais teme nessa vida? Por que é que o cara sequestra o outro? Se não me der seu dinheiro, eu lhe mato. Entre morrer e perder tudo que tem, ele prefere a sua vida. Foi o que o diabo disse a Deus sobre Jó: pele por pele, tudo que o homem tem, ele dá em troca da sua vida. É o bem mais precioso que o homem tem, irmãos, nessa terra. Só que aqui na terra a sua vida está ameaçada. Ameaçada por quem? Pela morte. E por que a morte entrou no mundo? Ele vai explicar: por causa do pecado. E por que tem pecado? Porque tem lei. Se não tivesse lei, não tinha pecado. Mas já que tem lei, tem pecado. E por que tem pecado? Tem morte, porque tem desobediência. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos morrer? Aí Cristo vem e diz: olha, eu estou pregando a vocês agora um novo evangelho, um novo testamento. Eu quero que vocês entendam algo: que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está pregando. Aí ressuscita Lázaro, mas Lázaro depois morre de novo. Alguém viu Lázaro por aí esses tempos? Bom, alguém viu Lázaro na televisão, pelo menos? No Facebook? Não viu? Significa que Lázaro voltou a morrer de novo. O filho da viúva de Naim, ele ressuscitou. Cadê o filho da viúva de Naim? Cadê? Onde é que ele está? Alguém viu? A filha de Jairo. Pelo menos a filha de você, Paulo. O cara era sacerdote. Não viu a filha de Jairo? Todo o processo de ressurreição que Cristo fez, Ele trouxe a alma de volta ao corpo, mas Ele não transformou o corpo. Você está entendendo? Porque carne e sangue não pode herdar o reino. Ele trouxe a alma de volta ao corpo. Eu me lembro que na quinta-feira teve uma comoção muito grande, porque eu compartilhei, acho que no grupo da igreja, falei acho que na live também, que meu pai estava ali na UTI e a enfermeira levou, né? Ela pediu: grave alguma coisa, porque ele já está sem sedativo e ele pode acordar. Então o estímulo é importante. E eu gravei um áudio para ele, ele mexeu a pálpebra, não teve nada. Minha irmã gravou um áudio, a mesma coisa. Aí minha prima, ela teve uma Deus, né? Eu tenho certeza, o Espírito de Deus deu uma ideia a ela. Ela pegou no grupo da família uma oração de meu filho fazendo. Meu filho Jonas, quando botou, ele abriu o olho.
A enfermeira que estava se emocionou, ela disse, olha, ele ouviu a oração do neto dele, ele abriu o olho. E isso foi na quinta-feira, e a gente ficou em uma ansiedade terrível, e amanhã o homem sai, e amanhã vai ser vitória, e amanhã só bênção. Eu já acordei com ansiedade de que já iam fazer uma videoconferência no outro dia, para já conversar com ele, e na rua, e fui fazer um negócio numa empresa, e preguei lá na empresa, quase todo mundo lá já ia se convertendo, e cheio de fogo, e por aí vai. Uma hora dessa eu vou trazer os irmãos que estavam comigo na sexta-feira para você ver. Eu acho que eu preguei umas 3 horas lá, esperando, eu tinha uma reunião. Enquanto eu esperava a reunião, e tome-lhe palavra, e por aqui vai. E comecei em Gênesis, já estava quase no juízo final. E aí, irmãos, 11h30 da noite, eu recebo a ligação do hospital, ela vem sem identificação. Quando chegou, da manhã, eu falei da noite, sangue de Jesus. Estava tão atribulado, mas foi da manhã. Recebi a ligação, irmãos, e aí eu disse, é agora que vem a boa notícia. É agora a notícia que ele saiu da UTI, é agora a notícia que ele não está mais com um tubo, é agora que... E aí, irmãos, de lá para cá veio 5 tijoladas, uma de cada lado da cabeça. Uma pelo norte, uma pelo sul, outra pelo leste, uma pelo oeste, uma de cima para baixo. Só não veio de baixo para cima porque bateu no pé. Mas onde tinha espaço da cabeça para eu tomar a tijolada, bateu. O quadro do seu pai de ontem para hoje piorou significativamente. A médica falando comigo. Entrou agora em um processo de infecção que os antibióticos que a gente já estava usando, e já era a 3ª vez que mudava o tipo do antibiótico para um mais forte. Os antibióticos agora já não estão mais fazendo efeito, voltou a ter febre de novo, ele não está urinando, vai ter que fazer hemodiálise, e para melhorar ainda vai ter que tomar uma bolsa de sangue. Eu disse, pronto, o homem morreu. O homem morreu. E aí você sai dali andando e se perguntando, o que é que adiantou esse período todo de oração? Irmãos, é terrível. Eu não sei quantos já tomaram murro na cabeça, mas quando você toma um murro, eu acho que mulher vai ter menos essa experiência, né? Mas uma vez eu não me lembro o que foi, eu num baba, num negócio, na escola, eu acho que eu fiz um gol pelo cara debaixo das pernas, e fiz uma gozação com o cara porque ele ficou no chão, e aí dei as costas. Rapaz, quando eu vi, foi tudo ficar preto. Quando acordei, estava cheio de estrelinha. O cara me deu um murro nas costas aqui por trás. Rapaz, daqui que você vai entender o que aconteceu, porque quando você está vendo é uma coisa, né? Você sente assim uma dor fina, né? Porque você parece que perde meio a consciência, é uma dor fina. Aí, quando vai começar a doer, você já está começando a ver clarear de novo. Às vezes você já está no chão, né? Às vezes eu vi um cara dar um murro na ponta do queixo do outro, foi um murro só, bateu, o cara despencou parecendo uma jaca, buf. E ali foi assim, eu disse, o que é que eu vou fazer? Aí fui para casa e tomei uma decisão, eu disse, olha, hoje eu não quero mais ouvir notícia, eu vou cancelar esse boletim de hoje em nome de Jesus, não quero saber desse boletim de hoje. E minha mãe tinha que ir no hospital, eu fui, o pastor Clóvis levou a gente, e quando eu cheguei ali naquele hospital, minha mãe entrou, Deus providenciou nesse dia que nunca tinha acontecido. Minha prima, que é enfermeira, se prontificou, ligou para a gente já no caminho, ela ligou perguntando se não queria que ela fosse com minha mãe, porque toda vez que entrava com minha mãe, eu disse, não, venha aqui, e ela mora no caminho. A gente parou, pegou ela, foi, e quando eu cheguei ali, eu pedi ao pastor Clóvis que parasse o carro no terraço, e quando a gente chegou ali, irmãos, que a gente pediu, começou eu disse, rapaz, vamos orar, vamos chamar as pessoas aqui. A gente não tinha marcado horário, não tinha nada. Para a glória de Deus, naquela tarde entraram 40 pessoas naquela oração. E eu me lembro que um dos pontos que Deus levou a gente a orar ali naquela tarde foi repreendendo o espírito da morte. E a gente orou, repreendendo naquele lugar o espírito da morte. Quando eu chego naquele dia em casa, tinha um amigo de meu pai na porta da casa, e a gente conversando, e ele sem saber de nada, ele disse, olha, um dia meu filho deu uma convulsão e caiu como morto. E a gente estava no meio de uma reunião, tinha uma pastora, e a pastora pegou ele, levantou e repreendeu o espírito da morte. E hoje, toda vez que eu vejo uma ambulância passar por mim com a sirene ligada, eu repreendo o espírito da morte. Eu disse, olha rapaz, que confirmação de Deus, porque a gente lá no hospital hoje, sem ninguém mandar, sem ninguém ensinar a gente, mas o Espírito de Deus deu autoridade.
Eu me lembro que Deus, naquela tarde assim, me mostrava, eu mandava Deus mande anjos pegar as almas que já estão na porta do inferno e volte de volta para os seus corpos. A gente deu ordem no mundo do Espírito nessa autoridade, porque eu estava vendo, era como se eu estivesse vendo ali de cima. Deus mande os anjos buscar as almas dos corpos, já na porta do inferno, mande buscar e traga de volta para os seus corpos, em nome de Jesus. E para a glória de Deus, no dia seguinte a notícia foi melhor. A notícia de hoje já foi melhor do que a de ontem. E antes de eu entrar para ministrar o culto, a notícia que eu tive foi que meu pai já saiu do tubo. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Essa mesma festa que vocês fizeram, há no céu quando um pecador se arrepende. Porque da mesma forma que vocês comemoraram e eu me emocionei com mais um, que ia ser tragado pela morte física, que já estava com seu quadro ali, a gente vendo os recursos humanos sendo esgotados, e nós ficamos alegres, é natural da gente. A gente se emociona, a gente se alegra, mas irmãos, eu tenho uma convicção que se meu pai viver bem daqui para frente, ele não vive mais do que 40 anos. Um dia eu sei que ele vai partir, e eu sei que eu vou encontrar com ele no céu. Mas e aqueles que morrem no pecado e a gente nunca mais vai ver eles? É por isso que a Bíblia diz, a festa no céu, porque a notícia que chega é essa. Um pecador se arrependeu, o céu entra em festa, porque eles sabem, irmãos, a verdade do inferno. Eles sabem para onde vão as almas daqueles que não receberam perdão de Cristo. Porque a gente aqui no mundo, a gente teme essa morte. Só que o que fomos orientados é: não temam um homem que pode lhe matar, tirar essa vida, mas temam a Deus, porque além de tirar a vida, ainda pode lançar a alma no inferno. E se não fosse a sua misericórdia, como disse o pregador, nós seríamos lançados ainda vivos, dentro da fornalha ardente do inferno, porque há um Deus irado com o pecado nessa terra. Há um Deus irado, irmãos, com o que a humanidade tem feito. Há um Deus se sentindo desrespeitado, porque as suas leis estão sendo quebradas. Mas mesmo em sua ira, Ele ainda mantém a sua misericórdia. E Jesus deixa para a gente a sua carne e o seu sangue, dizendo: isso está sendo dado por vocês, é a minha carne e o meu sangue. Mas não é pela carne e pelo sangue de vocês. Essa é a minha carne e esse é o meu sangue. Mas esse preço está sendo dado pela alma de vocês. É para que você se lembre. E se você não vê nenhuma das pessoas que Ele fez com que a alma voltasse para o corpo, uma certeza eu lhe digo: Ele, depois que morreu, depois que Ele entregou a sua carne e entregou o seu sangue, a Bíblia diz que agora Ele ressuscitou, mas Ele não ressuscitou como os outros. O corpo que Ele ressuscitou já não era mais igual ao dos outros. O corpo que Ele se ressuscitou agora já foi um corpo glorioso, já foi um corpo diferente, já foi um corpo que pode herdar o reino de Deus. Iam pegar nele e disse: não me toque, eu ainda não fui para o Pai, vocês ainda não podem ter contato com essa matéria, ainda não fui para o Pai. Corpo glorioso. E é essa promessa que nós temos, quando sentamos a essa mesa, entendemos que hoje estamos em um corpo mortal, em um corpo de carne, em um corpo de sangue, mas o nosso Senhor, quando esteve aqui, na sua carne e no seu sangue, Ele não se poupou, Ele não teve por bem guardar a sua própria vida desse mundo, mas Ele deu a sua carne e deu o seu sangue, para que eu e você tivéssemos vida, mas não a vida nesse mundo, mas uma vida eterna. Essa é a passagem
que nos dá a segurança de que Deus perdoa os nossos pecados, de que Deus tem misericórdia das nossas vidas, e que Deus quer transformar o que é carne e sangue naquilo que é incorruptível. E chegou o tempo, irmãos, da igreja despertar. Chegou o tempo da gente compreender que não podemos pregar um evangelho de meros interesses humanos. Não adianta a gente ficar aqui a noite toda dizendo que Deus vai lhe abençoar. Não adianta eu ficar aqui o tempo todo mandando você ler Salmo 91 e mandar ler não sei o quê, e vou depois no final do culto eu jogar água na sua cabeça, ou mandar você tirar o sapato e rodar por essa igreja para você prosperar, e traga uma moeda e traga no... Ei, irmãos, só em conquistar a sua salvação você não precisa de mais nada. Se Cristo salvar a sua alma nessa noite, se você tiver a convicção no seu coração nessa noite de que esse sacrifício aqui ele lhe alcança, porque você tem comunhão com Cristo, porque você tem comunhão com o dono da carne e do sangue. Se você já tiver essa convicção, você já tem tudo, porque quem tem Cristo tem paz, porque quem tem Cristo tem poder, porque quem tem Cristo tem autoridade. E nessa noite nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor.